Olá, minha saudação fraterna de paz e bem, a minha gratidão do fundo do meu coração a cada um de vocês que acompanha este nosso programa de todo o coração, porque ele é feito do nosso coração para o seu coração e do coração de todos nós para o coração de Deus. Estamos nos aproximando da Semana Santa, estamos na Quaresma e vivendo neste quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. Apesar da tristeza, da pandemia, a alegria é esta. O Cristo vem, na cruz revela o seu amor para nos salvar. De todo o coração, meditemos a palavra de Deus. Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Queridos irmãos, estamos no quarto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo da Alegria. No entanto, bem que este domingo poderia ser chamado de Domingo do Amor, porque na primeira leitura o amor é narrado, na segunda leitura o amor é anunciado e por fim no Evangelho o amor é revelado. Nós sabemos, porque assim aprendemos, quer pela nossa catequese, quer também porque nossos pais nos transmitiram, que da morte de Jesus nasce a vida, que a ressurreição brota da cruz. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente de percurso, pelo contrário, tudo já havia sido planejado para o Pai, para que o Filho livremente entregasse a sua vida e pelo seu sangue redentor pudesse salvar, redimir toda a humanidade. A narrativa do Evangelho de hoje, de São João, nos fala de um certo amigo de Jesus de nome Nicodemos. Era um fariseu, magistrado e por isso mesmo alguém da alta sociedade. Era também membro do Sinédrio, isto é, participava ativamente da religião judaica. Ele reconhecia que Jesus era mestre. E mais tarde, ele terá uma participação muito expressiva, sobretudo na morte de Jesus. Porém, existe algo relacionado a Nicodemos. Primeiro, era um homem que acreditava que Jesus era apenas e tão somente um mestre. Segundo, por causa disso, a sua fé fazia com que procurasse Jesus às escondidas. E, de fato, a narrativa do Evangelho de São João assim nos diz que à noite Nicodemos procurava Jesus. À noite quer nos lembrar também algumas coisas importantes, não apenas da vida de Nicodemos, mas também da nossa própria vida. É a humanidade que gosta do mal, a humanidade que não quer a doutrina salvadora. Quando tantas pessoas escolhem viver em pecado, quando muitos decidem viver longe de Deus, afastados de Jesus Cristo. A Nicodemos, como também a todos nós, Jesus faz uma promessa. É preciso, é a necessidade de Deus para nos salvar. É preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Porque do alto da cruz, Jesus tem o poder de vencer a morte e dar a vida.
É exatamente na cruz que está a nossa salvação. Nicodemos devia certamente, como bom judeu que era e membro do Sinédrio, conhecer o livro da sabedoria no Antigo Testamento, no capítulo 16, versículos 6 e 7. Nesse livro sapiencial está escrito: eles possuíram um sinal de salvação, e quem se voltava para ele, para este sinal, era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Confira na Sagrada Escritura. Repito a referência, Livro da Sabedoria, capítulo 16, versículos 6 e 7. É assim que nós olhamos para a cruz, não pelo objeto, mas por aquele que nela está, e aquele que na morte de cruz veio a nos salvar. É interessante também que Jesus faz a comparação com o Antigo Testamento, com a serpente de bronze que foi erguida no deserto para curar as pessoas que foram picadas por uma serpente. É aquela estratégia da vacina, ou melhor, do soro. Nós estamos vivendo um tempo terrível de pandemia pelo novo coronavírus. As pessoas doentes, os números alarmantes, as pessoas em pânico, apavoradas com esses recordes diários de mortes. Mas nós não devemos olhar as estatísticas, devemos olhar o Cristo na cruz, para que, fixando o nosso olhar, nós tenhamos a vacina que todos nós ansiamos e desejamos, mas tenhamos também, sobretudo, a salvação. Essa é a dinâmica do soro, uma serpente sem veneno para curar os males produzidos por picadas de serpente. Assim é feito o soro antiofídico e tantos outros soros. Sabemos que a mordedura da serpente é mortal, mas sabemos também pela fé que a morte do Senhor é vital. Olha-se para a morte na cruz para encontrar a vida, para aniquilar o poder da morte. É interessante, queridos irmãos, o que a doutrina da fé católica nos diz. Na morte de Cristo, a morte encontra a sua morte. Vou repetir. Na morte de Cristo, a morte encontra a sua morte. É tempo de pandemia, mas é tempo de Quaresma, e daqui a pouco a Semana Santa, tempo de olhar para a cruz. A morte foi vencida, a morte não tem mais a última palavra. Assim como os que olhavam para a serpente de bronze não morriam com as mordeduras da serpente, assim, os que olham com fé para a morte de Cristo ficam curados da mordedura do pecado, que é mais grave, mais séria do que a mordedura do coronavírus. Fique em paz. Um abençoado dia para você. Fique agora com Lunara, aquela nossa amiga que tem o papo de cruz, mas acima de tudo uma pessoa muito especial. Especial porque tem fé, especial porque sabe falar da Sagrada Escritura numa linguagem jovem, católica e ao mesmo tempo plena, rica de fé. Para você que está acompanhando o programa de todo o coração, eu chego com o Papo de Cruz e agora eu quero convidar você para aquela boa e velha ajuda de sempre, de todo fim de semana, nos ajude a evangelizar. Copie o link, envie para o máximo de pessoas possíveis que você puder, pelas redes sociais, pelas mensagens, como você conseguir, mas nos ajude a evangelizar. E hoje eu convido vocês a meditar comigo um pouquinho no segundo trecho da segunda leitura deste final de semana, deste domingo.
Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez. Nós fomos criados em Jesus para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E hoje eu quero convidar você a meditar. Esse versículo foi a partir do versículo 8, tá? Versículo 8, 9 e 10. E aí, o que é a principal mensagem que esse versículo nos traz? Pela graça de Deus é que nós somos salvos, mediante a fé. Nós temos livre acesso à graça da salvação, nós temos livre acesso à graça do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E não é por glória minha, não é por glória sua que está assistindo, não é pela nossa força, pela nossa conduta particular, mas é pela graça de Deus derramada em nós. É pela graça que nós temos livre acesso, que nós conseguimos também a salvação que é prometida, que é dada a nós. Então, desse modo, eu quero pedir a você que você medite nessa liturgia desse final de semana, pedindo a Deus a principal graça, o principal dom, que é a fé, que te conduz, que te leva à salvação. No dia de hoje, eu quero te pedir que você se alinhe ao coração de Deus e busque dele aquilo que somente ele pode dar, que não é glória sua, que não é dom seu, que não é poder seu. Tem muita gente que se garante, em uma coisa por seu próprio dom, por suas próprias estratégias, por seus próprios passos. E a gente precisa esquecer que tudo é dom de Deus. Até a vontade de amá-lo, até a vontade de adorá-lo vem dele. Então, a graça da salvação, que vem mediante a fé, também vem através dele, também vem através da nossa união com ele. Então, por isso, aumente a sua fé e entenda e acredite, creia que a salvação está de livre acesso a você. Então é isso. Por hoje eu encerro o Papo de Cruz. Eu volto no próximo sábado. Tchau, tchau. Concluindo este nosso programa, nós queremos recorrer mais uma vez a Nossa Senhora das Dores, aquela a quem evocamos como saúde dos enfermos, neste tempo trágico de pandemia, neste tempo difícil para a economia e neste tempo também de dores na psicologia de cada ser humano. Queremos a saúde, sim, a saúde do corpo, da alma e do coração. Isto é, queremos a saúde com os nossos sentimentos, com a nossa alma, com o nosso ser. Que Nossa Senhora das Dores, ela possa atender às nossas súplicas, possa socorrer as nossas necessidades e possa interceder junto ao seu Filho Jesus Cristo pelos sofrimentos da humanidade no tempo presente. Que por intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre todos nós, os doentes, os aflitos, sobre todos os lares e todas as famílias, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até breve. Paz e bem. Com minhas forças